Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa palavra. E o texto hoje para nossa breve reflexão, para começar bem a semana e para começar com o coração cheio de alegria, está no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 9, quero ler a partir do verso ali 35 e 36 apenas. E para falar em começar a semana com o coração cheio de alegria, como que está o coração? Cheio de expectativa? A milhão? Vambora, hein? Sem parar. Vambora para cima, com tudo mesmo, para cima do propósito, para cima do desenvolvimento da nossa salvação, ganhando aí eternidade em Jesus. Vamos lá para a nossa conversa? E começa assim o texto sagrado para nossa reflexão. Então uma voz que vinha da nuvem disse: Este é o meu filho, meu escolhido, ouçam-no. Quando a voz silenciou, só Jesus estava ali. Naquela ocasião, os discípulos não contaram a ninguém o que tinha visto. Irmãos, aqui o contexto é justamente a parte final do maior culto que já aconteceu, que é o Monte da Transfiguração. Eu amo essa passagem e separei a parte final porque creio que apenas essa o Senhor quer falar conosco no dia de hoje, mas quero contextualizar. Os discípulos, eles vêm num treinamento bastante intenso, e o Senhor separa justamente Pedro, João e Tiago, que são os mais íntimos, a subir no Monte da Transfiguração. Ali se apresentam Elias e Moisés numa visão real, onde os espíritos descem e conversam com o Senhor Jesus, o espírito de Elias e o espírito de Moisés, sobre assuntos pertinentes ao reino. A palavra fala que seria sobre que eram eles que anunciavam a entrega da vida de Jesus e posteriormente eles se entregar na cruz. E os discípulos, eles ficam muito maravilhados, porque ali viam, né, talvez, eu não sei vocês, irmãos, mas Moisés, Elias, do Antigo Testamento, eles são as duas personagens que chamam mais atenção. E além de tudo, Moisés, pela travessia, pela libertação do povo do Egito e a travessia ao deserto, um grande líder, um grande homem de Deus que se entregou totalmente à vida, e talvez por isso, e ali havia até um caso a gente pode observar pela palavra daquilo que acontece a Abraão, a Moisés, uma certa idolatria a esses homens. Nós percebemos a mulher do tanque de Samaria falando: tu és maior que Jacó. Outras vezes Jesus é confrontado: tu és maior que Moisés, tu és maior que o nosso pai Abraão. E Jesus era maior que todos eles, e a intenção era justamente mostrar isso. E eu quero fazer algumas aplicações pertinentes daquilo que é para a nossa vida referente a esses dois versículos. A palavra começa falando no versículo 35. Então uma voz que vinha da nuvem disse. Irmãos, tudo que nós precisamos, tudo que nós realmente precisamos é ouvir a voz de Deus. E Deus fala, irmão. Eu sempre cito esse versículo, Jó 33:14, porque esse versículo fala que ele fala e fala o tempo inteiro. Há várias maneiras de interpretar a voz de Deus. Agora, é bem verdade que Deus fala de forma personalizada com cada um, irmãos. E sempre alinhada a palavra, sempre nos conduzindo em propósito. E nós precisamos entender que essa voz é que aponta o caminho da nossa vida, o caminho da felicidade. O céu aponta o caminho, irmãos. E eu gosto da expressão aqui porque essa voz vinha de uma nuvem. A nuvem em Êxodo 14, justamente trazendo Moisés aqui a nossa conversa. Moisés, ele, na travessia do povo ao Egito, ele tem dois companheiros sobrenaturais. Um anjo, que é o anjo do Senhor, que tem a própria tipologia do Senhor Jesus, da palavra, guerreando ali. E uma nuvem, que tem a tipologia do Espírito Santo, que aponta o caminho. Ambos ficavam na frente e em determinado momento eles fazem um movimento justamente atrás do povo israelita. E esses movimentos, eles têm todas umas características e algum simbolismo. Por exemplo, quando eles estão na frente, eles estão apontando o caminho. Quando eles passam para trás,
mostrando para nós que o que ficou para trás ficou. Ou seja, esquecendo das coisas que para trás ficam. Isso está em Êxodo 14. E também uma proteção justamente que era fornecida por esse anjo, por essa nuvem, vinda da parte de Deus, fazendo separação daquele tempo, um tempo novo que o povo israelita viveria, peregrinando pelo deserto, se projetando a terra prometida. Isso fala muito com a nossa vida, mas a verdade é que o céu aponta o caminho, e eu gosto muito dessa parte, porque nós que fomos chamados, e aqueles que estão passando pelo estágio probatório de Deus, ou seja, passando para serem escolhidos, e eu creio que eu me incluo nessa jornada, porque eu quero ser um dos que serão escolhidos para morar no céu, dependem do alto. João Batista teve a visão clara disso. Em João 3:27 ele fala: nada é dado ao homem se do alto não vier. Respondendo aos discípulos justamente sobre o João ter liberado alguns discípulos, como João e Tiago, a seguirem Jesus. Ele estava satisfeito, e posteriormente ele fala: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele estava satisfeito com o trabalho dele, ele estava satisfeito com aquilo que lhe cabia. E nós, irmãos, fomos chamados justamente para isso, para ser uma voz que clama no deserto, e não um eco de pessoas, e por isso tem um caminho personalizado para cada um de nós. Você foi chamado para ser voz e não para ser eco, irmão. E tudo isso está justamente naquilo que o Senhor falou. Olha o que a voz disse: este é o meu filho, meu escolhido, ouçam-no. Irmãos, tudo aqui aponta para Jesus. Primeiro, família. Podemos ver em João 1,12 que todo aquele que nele crê foi dado o direito de ser chamado filho, ou seja, Jesus veio para montar uma grande família, e ele era o primogênito, antes unigênito e depois da cruz se tornando primogênito para todos aqueles que aceitassem ele. E escolhido fala justamente de uma escolha, ou seja, Deus escolhe, irmão. Deus tem uma escolha referente a cada missão, a cada serviço que ele designou, as obras de antemão que ele preparou. Em Efésios 2:10 fala justamente dessas obras que ele preparou de antemão para que nós andássemos nela. E Deus tem uma escolha para cada um de nós, irmãos. Isso quer dizer que nós precisaremos necessariamente e estamos obrigados? Não. Na soberania de Deus, irmãos, ele decidiu dar a nós o livre-arbítrio, mas ele entende que como amor, e ele entende que como reconhecimento de tudo que ele é na nossa vida, de todo o amor demonstrado por meio de Jesus, nós escolhamos a direção que ele nos dá, a escolha que ele tem para nós. Por quê? Porque ele sabe o melhor caminho, ele sabe como nos treinar para vivenciar o propósito, ele sabe como nos moldar e nos lapidar mediante a essa escolha desse caminho que ele já viu, e que nós venhamos a confiar nele. A escolha fala justamente do serviço, e a palavra fala ouçam, porque tudo aponta para Jesus. A ideia de Deus é justamente nos transformar cada vez mais parecido com o filho, com o primogênito. O primogênito é porque viriam outros, e eu gosto porque Tiago, ele entendeu isso, ele fala bastante sobre isso. Ele fala em Tiago 1,16, ele fala o seguinte: portanto, não deixe se enganar. Caros irmãos, eu gosto sempre que a Bíblia começa com essa expressão, porque nós temos uma leve tendência de nos deixar enganar por tudo aquilo que é a sedução do mundo. O mundo nos seduz bastante, traz bastante ilusão ao nosso coração. Mas Tiago, ele continua falando justamente por isso, porque é nós que nos enganamos, irmão, e Deus não se deixa enganar. No versículo 17 ele fala assim, mas tudo quanto é bom e perfeito vem de Deus. Algumas versões trazem boa dádiva. O Criador de toda a luz, e que resplandece para sempre, sem mudança e nem sombra. E foi pela sua própria vontade que ele nos deu a vida nova por meio da verdade da sua palavra. E nos tornamos os primeiros frutos de tudo que ele criou. O que Tiago está falando, irmão? Que além dele ser o Criador de tudo e de toda a luz, ou seja, ele ilumina todo o caminho para nós e tem a clareza daquilo que nós devemos ser, resplandece para sempre, sem mudança e sem sombra de variação, a palavra fala. Ou seja, ele continua sendo o mesmo hoje, será
Se foi o mesmo ontem, será o mesmo para sempre. O propósito não muda, o caminho pode mudar de acordo com as nossas decisões e o nosso arrependimento. Nós podemos tornar o processo um pouco mais lento, se nós assim decidirmos, e podemos também fugir dele. Se você for uma escolha de Deus, irmãos, e for Jonas, você pode trazer tempestade e se tornar um inimigo de Deus. Algumas pessoas Deus deixa, algumas pessoas Deus trata como Jonas. Isso depende da sua intimidade com Deus e daquilo que Ele te falou. Eu entreguei o meu livre-arbítrio para Deus, foi uma escolha pessoal, irmãos. Entreguei em oração há muito tempo atrás e não me arrependo hora nenhuma, e creio que é pertinente eu falar isso. E ele fala que foi da própria vontade, ele nos dá essa vida nova. Por quê? Porque essa vida já está condenada, esse corpo já está condenado e ele quer formar uma família, essa é a intenção. E para isso nós precisamos cada vez mais passar pelo processo, sabendo que o reino de Deus ele é interno e nos concede sim aquilo que Ele colocou dentro do nosso coração. Sei que aqui pessoas buscam por muitas coisas, uma restauração de um relacionamento, de um casamento, eu sempre falo, a volta de um filho para casa que se perdeu nas drogas, um filho que se perdeu e entregou totalmente ao mundo, alguém que por um relacionamento quebrado resolveu experimentar tudo que o mundo tem e mergulhou no mundo fundo das drogas, chegando até mesmo ser empresário de uma biqueira, se assim eu posso falar. Não importa, o Senhor ele tem sim as promessas, e a promessa é o combustível para que nós venhamos a andar, mas o propósito final sempre será a salvação, sempre será a boa dádiva, ou seja, se parecer com Jesus e andar pelo Espírito, ser cheio do Espírito Santo. E para isso nós precisamos compreender que Ele fará testes, nos dará testes no meio do caminho, todo professor testa e falará conosco. A intenção é que nós o conheçamos no meio do caminho, assim como os discípulos ouviram aquela voz ali, irmão. Pensa que sobrenatural. Irmão, eu não sei vocês, mas eu quero falar, e me perdoa a expressão da palavra, eu acho que eu mijaria tudo na roupa de tanta felicidade de ouvir a voz do Todo-Poderoso, assim, falando claramente ali junto com Jesus Cristo, Elias. Eu já ouvi a voz de Deus algumas vezes e eu não preciso, eu tenho as minhas convicções, irmãos. Um dia eu acordei chorando nessa cama aqui atrás e Ele falou para mim no caminho que Ele me colocaria. Eu não preciso que ninguém acredite em mim, irmão. Eu sei a voz que eu ouvi. E muitas pessoas, tem muitos testemunhos na internet que já ouviram. É uma menção dele, ele fala com quem ele quer e com quem ele acha que ele deve falar. Ele é uma pessoa, ele é vivo, ele é o Todo-Poderoso, ele é soberano. Eu não me sinto especial de forma nenhuma e nem creio que ele me tratou com favoritismo, irmãos. Eu só creio que o chamado que eu iria desempenhar precisava daquela ação para a minha fé aumentar, visto que era um momento de muita dor no meu coração. Então a dor às vezes nos leva a conhecer essas manifestações, e eles passavam por momentos de perseguição, por momentos em que Jesus começava a ser atacado, e talvez fosse por isso que ali a voz se manifestou. Ouçam, mas olha o que a palavra fala assim: quando a voz silenciou, só Jesus estava ali. Primeiro eu quero falar, irmão, sempre que houver uma expressão da palavra de Deus para a sua vida, haverá um silêncio logo depois. Haverá sim um silêncio, e esse silêncio ele vem como teste, para saber se você entende. Primeiro, valorizar a palavra. Deus não é menino para ficar repetindo a palavra. Segundo, para saber se a sua fé já está polida para viver a promessa, para ver se você não vai ficar como um vento de doutrina indo para lá e para cá, e para saber quem você está ouvindo, para saber se você confia. E isso tudo vai acontecer. Olha, eu quero ler com vocês. Eu gosto muito de um versículo que está no livro de Apocalipse. Apocalipse, meus irmãos, ele é um livro simbólico, com bastante alegorias. E ele começa falando numa aparição do Senhor Jesus, da figura do Senhor Jesus já ressurreto ali, mostra a parte de Apocalipse 1,18, ele conversando com o apóstolo João, que é arrebatado ao céu. João começa a passear pelo céu, enquanto isso o Senhor vai conversando com ele. Primeiro ele fala das igrejas que João tomava conta. No capítulo 4 ele sobe ao céu mesmo e ele começa a ter visões espetaculares dos anciãos, dos anjos, e todos eles louvando e com muito som de instrumento e declarando o tempo inteiro: Santo, 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 Santo. E de repente aparece aquele que é digno, o Cordeiro, no santo. E o que ele faz? Ele pega um livro. Quando João começa a chorar, depois de um ancião mostrar para ele,
e ele começa a abrir o livro, os 7 selos. Depois, quando chega no 7º selo, quando o cordeiro quebrou o 7º selo, olha o que a palavra fala, até aquele momento o céu estava em barulho. E o que nós podemos ver, meu irmão, é que no céu a alegria é algo muito sério. Eu quero repetir, no céu a alegria é algo muito sério. Mas olha o que fala Apocalipse capítulo 8, versículo 1, fala, quando o cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu inteiro, durante cerca de meia hora. Ele quebrou o livro, ele quebrou os selos justamente daquilo que representa a palavra, ou seja, ela foi toda decodificada e decifrada. A revelação da palavra, ela vem por meio do Espírito Santo. Mas sempre que há revelação da palavra, daquilo que é a nossa vontade, sempre haverá um silêncio de Deus, irmão. E nesse momento ele está te observando. Eu estou pregando aqui para pessoas que estão sobre o olhar do professor. Eu estou pregando aqui para pessoas que logo depois da euforia de saber que receberam a palavra de Deus e que talvez aquilo que eles desejavam era da vontade de Deus, é da vontade de Deus, houve-se um silêncio. Parece que Deus ficou observando. E foi assim, irmão, no deserto com Jesus, é assim com todos os homens de Deus. Eu quero te falar, irmão, sempre que a palavra de Deus se manifestar, logo depois haverá um silêncio. Então, mãos à obra. É um momento de ação. É um momento que Deus espera algo de você. Enquanto isso, nada te impede de orar, de ler a Bíblia, de fazer aquilo que é a sua comunhão com Deus, irmãos. E Ele pode se manifestar no meio do silêncio de outras formas, nada impede. Ele é Deus, eu estou falando de meia hora aqui, mas pode ser 5 minutos, pode ser 3 dias, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser, irmão. O irmão Alisson, sabe, não tem a palavra da verdade, nem quero ter, sabe. Já me livrei disso, dessa religiosidade toda de achar que aquilo que eu prego é o certo. Tem uns irmãos que fazem uns comentários aí que eu creio que é até engraçado. Irmão, eu não estou preocupado com isso, sinceramente. Eu quero que você conheça Ele e seja conhecido dEle, que você se encontre nele. E para isso vai passar por alguns testes. Agora a palavra fala, só Jesus estava ali quando houve o silêncio. Por quê, irmão? Porque Jesus é suficiente. Ele é suficiente. Jesus é suficiente, irmão. Jesus sempre foi suficiente para tudo que nós vamos fazer. Jesus é tudo que nós precisamos. Jesus é tudo, irmão. Tudo que você quiser e tudo que estiver ligado ao seu propósito, Jesus estará operando pessoalmente com você. A intenção é que você conheça Ele, para que você saiba como se comportar mediante a um filho dele, e não um comportamento de uma listinha de regras. Não é isso, não, irmão, é segundo o seu propósito, cada um de forma personalizada, cada um, sabe, numa intimidade, para que você conheça o Criador do universo. Essa é a intenção, e só Jesus é o suficiente para você desempenhar, meu irmão, aquilo que Ele lhe chamou para fazer. Ele é suficiente. Ah, tá, irmão Alisson, mas eu não tenho essa fé toda, não. É justamente isso. Hebreus 12:2 fala que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Durante essa caminhada, Ele vai ali dando outras tarefas, são um propósito dentro de outros propósitos, eu sempre falo disso. E Ele te dá todo o recurso necessário. Ele jamais vai te mandar a uma missão se Ele não te der todo o recurso necessário para que você venha a desempenhar o seu papel como um filho digno do Cordeiro. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é suficiente, Ele é Deus. Quando Ele se apresentou para aquela mulher, em João 4, eu tenho citado bastante esse capítulo de João 4, da mulher no tanque de Samaria. Citei até agora mesmo, ela que fala para ele, tu és maior que o nosso pai Jacó. Mas no versículo 14, logo depois dele falar que tinha um presente para ela, e dele pedir água para ela, e ele falar quem ele era, ele fala assim, a resposta dele para ela é a seguinte, mas quem beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ele ofereceu a água viva, porque a água que eu dou se tornará dentro de todos uma fonte para jorrar para a vida eterna. Está falando de
tudo que nós temos disponível, todo o poder que ressuscitou Jesus dos mortos, todo o poder que foi expulsando os demônios, todo o poder que colocou os cegos para verem, os surdos para ouvirem, todo o poder de Deus fluindo dentro de nós. E isso é real. Agora, ele vem fluindo paulatinamente, pouco a pouco, irmãos. É mediante ao processo, mediante a confiança que ele tem em nós, justamente para desempenhar o chamado. Quanto mais confiança ele tem em você, mais flui água viva. E essa é uma verdade. Olha, a palavra fala, naquela ocasião, os discípulos não contaram a ninguém o que tinha visto. Irmãos, nem toda experiência com Deus é o momento certo de falar. Por exemplo, essa que eu falei para vocês, um dia, ouvi ali, irmão, eu nunca tinha acontecido algo, foi sobrenatural mesmo, eu acordei chorando, eu nunca acordei chorando na minha vida, eu acordei em lágrimas e ouvindo a voz, me falando do caminho que eu ia trilhar, um caminho de honra e retidão. A voz só falou isso, vou te colocar num caminho de honra e retidão. Eu ajoelhei e comecei a chorar, eu chorei por meia hora, sem parar, num quebrantamento profundo, algo do Espírito, eu via as luzes do céu brilhando mais forte. E eu não preciso que ninguém acredite, como eu disse, irmão, mas eu não contei naquele momento para ninguém, eu guardei no meu coração durante muito tempo, porque eu ficava meditando sobre todas as palavras que o Senhor me dizia, sobre aquilo que o meu coração ansiava como uma bênção querida, aquilo que Ele tinha colocado, sabe, sobre o tempo que eu estava vivendo, sobre as pessoas que viviam do meu lado, sobre os lugares que eu frequentava, sobre aquilo se é da vontade de Deus, e eu comecei cada vez mais a mergulhar mais profundo num lugar de oração, para que eu pudesse descobrir mais sobre mim. E era sobre mim a questão, era sobre o que Ele poderia fazer em mim e através de mim. E eu acreditei, irmãos, e eu recomendo que todos mesmo, sabe, todos mesmo venham acreditar. Maria, ela passou pelo mesmo, irmãos. Maria, a mãe de Jesus, primeiro ali, depois que os pastores vieram, logo após que Jesus nasceu, a palavra fala em Lucas 2:19, fala o seguinte, fala assim, ó, os pastores voltaram, Lucas 2:19, irmãos, eu me perdi, falava assim, ó, Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas, porque não é necessário tudo que nós vivemos de experiência com Deus contar naquele momento. Algumas vezes vai ser preciso, sabe por quê? Aquilo que os outros não sabem, eles não estragam. Aconteceu isso quando ela perdeu Jesus, quando ela cometeu um erro. O nosso alicerce, a nossa casa, os alicerces, eles são escondidos. Nós precisamos construir eles em segredo, e eles permanecerão em segredo. Verão a glória de Deus na nossa vida, verão tudo que Deus fez na nossa vida, mas os alicerces, eles estão sendo enterrados para debaixo da terra. Olha, um momento, uma experiência dos pastores com um anjo, um momento de um erro que ela deixou Jesus para trás, tudo que o Senhor está tratando com nós como ensino, às vezes vai ficar escondido, às vezes muitas coisas nós nem vamos falar. A palavra fala que o maná que descia do céu era justamente para aquele dia. Então talvez a experiência que você tem, irmão, é para aquele dia. Deus quer confiar em nós, Deus quer pessoas de confiança, para que Ele possa derramar as bênçãos, para que um céu aberto possa andar sobre nós o tempo inteiro. Pergunte-se a si mesmo, será que eu sou uma pessoa que Deus pode confiar os seus segredos mais ocultos? E eu quero terminar a ministração com essa pergunta, deixando para essa breve reflexão. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.